Olá, irmãos, paz e amor do Messias. Mais uma vez aqui pelo Mensagens de Vida. Eu sou o irmão Gleison e esse vídeo nós vamos tratar a respeito de Judas, irmãos, para que possamos tirar dúvidas de alguns irmãos que estão acreditando que Judas teve salvação, ou que Judas foi tido como inocente. Enfim, vamos ver, irmãos, o que nós podemos entender a respeito de Judas. Então, primeiro vamos ler 1:16 de Atos. Diz assim: Homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito da Verdade predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus. Então, irmãos, nós podemos perceber que Judas, ele já havia sido profetizado sobre ele. Davi profetizou a respeito dele nos Salmos. Nós vamos entender isso. Vamos ler 41:9 de Salmos. 41:9 de Salmos. Sim, meu próprio amigo, no qual eu confiei, que comeu do meu pão, levantou seu calcanhar contra mim. Então, irmãos, nós percebemos que o rei Davi, o salmista, já estava profetizando. Na realidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conhecia essas passagens bíblicas, conhecia as Escrituras. O próprio Espírito da Verdade havia falado pela boca do salmista, colocando as palavras do Messias, dizendo que o seu próprio amigo, no qual ele havia confiado, aquele que comeu do mesmo pão que ele, levantou o calcanhar contra ele. Vamos continuar lendo para que nós possamos entender. 13:27 de João. E após o bocado, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que tu fazes, faze-o depressa. Vamos repetir. E após o bocado, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que tu fazes, faze-o depressa. Então perceba que Satanás entra em Judas, entra dentro dele. E Jesus fala: o que você vai fazer, o que você faz, faça depressa. Vamos ler mais 14:18 de Marcos. E quando estavam assentados e comendo, Jesus disse: Na verdade eu vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. Vamos ler de novo. E quando estavam assentados e comendo, Jesus disse: Na verdade eu vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. Então você percebe que, além das Escrituras já estarem profetizando, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também já sabia do que estava acontecendo. Ele viu quando Satanás entrou dentro de Judas. Então ele já sabia o que estava acontecendo, já havia sido profetizado o que haveria de acontecer. Mas vamos ler mais 14:21 de Marcos. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito,
Então, irmãos, você percebe que já estava escrito, profetizado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já conhecia essa profecia, não somente as profecias a respeito dele, a respeito das casas de Israel, a respeito de todas as coisas, meus irmãos. Vamos ler de novo. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito sobre ele. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Irmãos, você percebe que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está dizendo que seria melhor se Judas nem mesmo tivesse nascido? Então, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dizer que seria melhor se Judas nem ao menos tivesse nascido, significa que aquilo que o espera é algo terrível, meus irmãos. Não tem como nós dizermos que Judas foi salvo, porque seria melhor se ele nem mesmo tivesse nascido. Você percebe que não há possibilidade dele ter alcançado salvação, porque se ele não tivesse nascido, seria melhor para ele, meus irmãos. Mas nós precisamos continuar lendo para entendermos melhor, afinal, o que realmente estava acontecendo. Vamos ler 13:27 de João. E após o bocado, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que tu fazes, faze-o depressa. 28. Ora, nenhum homem dos que estavam junto à mesa entenderam a que intenção lhe falara isso. 29. Porque alguns deles pensavam que, como Judas tinha a bolsa, Jesus lhe tinha dito: compra as coisas que nos são necessárias para a festa, ou que desse algo aos pobres. 30. E tendo Judas recebido o bocado, saiu imediatamente, e era já noite. 31. Portanto, tendo ele saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Então você percebe, meus irmãos, que após Judas ter pegado o bocado e Jesus ter falado aquelas palavras, o que vai acontecer? Ele vai sair da presença de todos, e ele vai buscar fazer aquilo que ele tinha planejado, que Satanás colocou no coração dele. Mas por que nós precisamos entender isso? Porque mais na frente, no capítulo 17, Jesus vai fazer promessas do Espírito Santo, mas essas promessas não são para Judas, porque ele não está mais com o grupo. Então vamos ler mais 17:8 de João. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. 9. Eu oro por eles. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. Então, meus irmãos, você percebe que o Senhor Jesus está dizendo que eles creram totalmente no Senhor Jesus, mesmo antes de o Senhor ter morrido e ressuscitado, eles haviam crido. Vamos ler de novo 8. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste. Meus irmãos, nós sabemos que o enviado de Deus, ele traz a palavra de Deus. Vamos ler a continuação. E eles as receberam. A Bíblia vai nos dizer que quem é de Deus ouve as palavras de Deus, meus irmãos. Vamos continuar. E verdadeiramente souberam
que eu saí de ti. Meus irmãos, verdadeiramente souberam. Vamos continuar. E eles creram. Eles creram que tu me enviaste. Amados, não precisa explicar esse versículo. Verdadeiramente eles sabiam que Jesus era o Messias. Verdadeiramente eles criam que o Pai havia enviado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, mesmo o homem que vai ter toda a fé, que vai crer de todo o coração, ele pode passar por momentos de fraquezas. Por isso que o nosso Senhor sempre fala, aquele que perseverar até o fim. Porque mesmo crendo, mesmo sabendo, o homem não está isento de não pecar, de não errar, de não cair. Mas diferente de Judas. Percebe? Muito diferente de Judas. Esse grupo, esses 11, eles creram verdadeiramente no Senhor. Porque os que são de Deus, eles ouvem as palavras de Deus. E os discípulos ouviam, por quê? Porque eles eram de Deus, porque Deus havia os dado para Jesus. Mas Judas ele estava trilhando outro caminho, meus irmãos. As profecias já indicavam o que aconteceria. A profecia de Davi, do salmista, já estava indicando o que haveria de acontecer. Vamos ler então mais um, 14:21 de Marcos. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito sobre ele. Então Jesus ele estava baseado, ele sabia das profecias, do que estava escrito, irmãos. Vamos continuar lendo. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Então você percebe que Jesus já sabia e ele está dando uma sentença. Ele diz melhor seria para ele se ele nem mesmo tivesse nascido. Vamos ler Atos dos Apóstolos 1:25. Para que ele tome parte neste ministério e apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. Meus irmãos, qual é o próprio lugar de Judas? 17:12 de João. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. Irmão, Judas era o filho da perdição. Então, quando ele vai para o próprio lugar onde ele pertencia, ele é filho da perdição. Então, se Judas é filho da perdição, e Atos 1:25 vai dizer que ele voltou para, ou ele foi, foi para o seu próprio lugar, o lugar devido, ou seja, a própria perdição. Então, irmãos, nós não vamos crer que Judas foi salvo, ainda que alguns estejam crendo e estejam pregando isso, mas as evidências bíblicas não estão mostrando isso, estão mostrando exatamente ao contrário, meus irmãos. E algo já havia sido profetizado antes, o que aconteceria. Então, meus queridos irmãos, vamos ficar com a evidência da palavra, da verdadeira doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.